Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Faltam 2 minutos para nós iniciarmos essa manhã. Quero dizer que é sempre um prazer ministrar a palavra de Deus ao coração de vocês. Estamos aqui, eu, Carequinha, uma garrafinha de café. E é sempre motivo de alegria, né? Estarmos na presença do Senhor. Cafezinho. Vocês tomaram, estão servidos. É um dia maravilhoso lá fora. Não sei se você já saiu. Eu, pelo menos, sou apaixonado pelo outono. Eu acho muito especial. O outono, os dias ficam mais claros, ficam mais bonitos, apesar da seca, né? Apesar desse momento árido que passamos, mas eu gosto muito do outono. Vamos dar início nessa manhã, depois de já ter falado com vocês. Lembrando que à noite teremos aqui na igreja a ministração da ceia, com o pastor Rafael. Ele vai estar à noite pregando e ministrando a ceia. Então, você que está online aí, já se prepara à noite aí, põe o seu pão, seu suco, pode ser de uva, pode ser de maracujá, pode ser pão de forma, pode ser pão, esse pão francês, pode ser o pão sem o fermento também, se você tiver aí ou quiser fazer, não tem problema, ok? O importante é você participar com a gente logo mais à noite. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo número 17. Enquanto você abre, eu vou estar orando para que Deus abra nosso coração e mente para que a gente possa aprender um pouco mais dele nessa manhã, ok? Pai eterno, nós queremos agradecer ao Senhor nessa manhã pela presença doce do seu Espírito Santo no meio do seu povo, Deus. Obrigado por cada irmão, cada irmã que vai estar acompanhando este momento ao vivo aqui na sua igreja, Pai. Muitos estão em casa, muitos estão com seus afazeres, mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa hora. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos entender o propósito do Senhor para as nossas vidas e aprender os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você que abriu a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, no primeiro livro de Samuel. Eu queria te convidar, nós vamos ler o texto, é um pouco longo, ok? Nós vamos ler do versículo 17 em diante, é quando Jessé diz para Davi levar os alimentos ali para os seus irmãos na frente do campo de batalha, ok? Então, o versículo 17, eu vou tentar ler aqui, minha Bíblia tem letra muito pequenininha, mas eu vou ler para vocês aqui também. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho, toma para teus irmãos um efá deste pão, deste grão tostado e estes 10 pães, e corre levá-los no arraial a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás notícias deles. Eles estão com Saul e todos os seus homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda da bagagem, correu para a frente de batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso,
filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvindo essas palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Porém, disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, ou saía após ele, eu o matava. Arrancava o cordeiro da boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o fez envergar uma couraça. Davi cingia a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no alforje do pastor que trazia, e lançando sobre a sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também via se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei. Tirarei a tua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espadas, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, este se apressou, correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e caiu com o rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. Correu Davi e, pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhes a espada da mão, desembainhou e a meteu, cortando-lhe, e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Até aqui está ótimo. Meus irmãos, eu dei um tema para esse sermão, para ficar mais fácil para o pessoal da edição depois. O tema desse sermão é como enfrentar um grande desafio. As nossas vidas são compostas de desafios, são compostas de lutas, de dificuldades, ok? As nossas vidas são cheias de embates diários, em todas as áreas. Saúde, financeira, relacionamentos. E as nossas vidas são cheias de debates, cheias de combates. Nós temos que saber e aprender a como enfrentar essas dificuldades, esses desafios nas nossas vidas. E eu quero tirar algumas lições com vocês nessa manhã de domingo aqui, início do mês de maio. É mais um mês de desafio que nós vamos ter pela frente.
E eu quero tirar algumas lições com vocês aqui. É notável a coragem de Davi a enfrentar este homem de quase 3 metros de altura. Okay? É notável a gente pensar que ele era um menino pequeno, né, devia ser de porte médio, e se prontificou a enfrentar um filisteu, um guerreiro reconhecidamente vencedor, sem medo nenhum. Ele simplesmente... A impressão que nós temos é que Davi, ele não tinha noção do risco que ele corria, do que estava em jogo ali naquela hora. E aparentemente, se ele tinha noção ou não, porque ele não era um soldado até então, nós não sabemos, mas o que dá para entender é que mesmo se ele soubesse, ele continuaria em frente, ele continuaria disposto a combater Golias. Mas a impressão que dá é que ele baseava-se mais em fé, que ele não via, do que naquilo que ele estava vendo, que era aquele gigante de quase 3 metros de altura. Nós enfrentamos vários desafios na vida, vários gigantes na vida. E muitos desses desafios, muitos desses gigantes, muitas vezes são inatingíveis para a nossa mente humana, são inalcançáveis para nossas forças, para aquilo que nós temos disponível em nossas mãos. Nós vamos aprender com Davi nessa manhã a como vencer alguns desses desafios. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui é que toda vez que você se deparar com um grande desafio na sua vida, e que você possa trazer à memória, que você possa se lembrar de todas as vitórias que você já teve ao longo da sua vida. Você não chegou aqui por acaso. Okay? Você não está vivo por uma mera coincidência do universo. Não. Você já passou por grandes batalhas. A memória de Davi o fez recordar de... A hora que ele olhou aquele homem grande, gigante na sua frente, ele buscou na memória aquilo que ele já havia feito há anos atrás, há tempos atrás, há dias atrás, meses, não se sabe. Mas ele buscou na sua memória que, para defender as ovelhas do pai dele, ele enfrentou um urso e um leão. E a Bíblia diz que ele tirou a ovelha dos dentes do leão. Ou seja, essa ovelha já estava morta, praticamente. Mas para Davi não se importou com isso. Ele foi lá e tirou. É meu por direito, eu não vou perder essa batalha. Essa batalha é minha, a vitória é minha. E essa é a grande realidade das nossas vidas. Deus já fez grandes coisas na sua vida. Deus já te livrou de grandes desafios. Você já passou por grandes lutas na vida, mas você superou todas elas e você está aqui hoje. E você pode testemunhar. E todas as vezes que você enfrentar um grande desafio na sua vida, você pode lembrar daquilo que você já passou e você pode vencer novamente. Porque Deus é contigo. Deus continua com você. Quando você enfrentou o leão, quando você enfrentou o urso, quando você enfrentou o temporal, quando você enfrentou a doença, a peste, a fome, Deus estava com você e você passou por aquilo e você está aqui hoje. A mesma energia, a mesma força, o mesmo poder que invadiu Davi quando ele enfrentou o urso e o leão, estava nele neste momento. E que energia, que poder é esse? É a fé em um Deus todo-poderoso que pode vencer qualquer batalha, por menor que você seja, perto do seu oponente. Deus é contigo. E você pode vencer as batalhas. Basta você buscar no passado aquilo que você já passou. Basta você buscar na sua memória aquilo que você já viveu, que você vai vencer mais essa batalha na sua vida. Os desafios são tremendos em todas as áreas da nossa vida. Mas você vai ser vencedor e vencedora, porque você já é um vencedor ou uma vencedora. Você já venceu muitas coisas na sua vida. Como Davi, nós precisamos colecionar vitórias. Nós precisamos nos lembrar de coisas que nós já fizemos, já passamos e vencemos. Tem uma música que diz quantas bênçãos que Jesus já fez. Quantas bênçãos que Jesus já fez. Uma a uma. Dize-a de uma vez. Quantas alegrias o Senhor já fez. Deus já fez grandes coisas na sua vida e na minha vida. E nós temos que nos lembrar de todas as bênçãos que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Grande é o Senhor, tremendo é o Senhor, soberano é o Senhor.
E ele já te livrou de muita coisa. Ele já me livrou de muita coisa. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, quem nos fortalece. Primeiro ponto. Lembre-se das vitórias que você já obteve ao longo da sua vida. Segundo, seja você mesmo. Seja você mesmo. Não imite ninguém. Eu gosto muito da frase. A fé que você tem, tenha para ti mesmo. Gosto muito desse texto. Gosto mesmo. Seja você mesmo, não perca a sua identidade, não queira imitar ninguém. Seja você. Seja simples, mas seja você. Às vezes você ou eu, nós queremos mostrar algo que nós não somos. Nós queremos ser aquele pregador, ou aquele homem ou mulher de oração, aquela pregadora, aquele músico melhor e copiando um ou outro. Não. Seja você mesmo. Davi foi chamado por Saul e foi pedido para colocar a sua armadura, está no versículo 38. Então, Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura e lhe expôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça, ou seja, se vestiu com uma couraça, né, para frente, proteger o peito. Davi cingiu a espada sobre a armadura, ou seja, ele balançou a espada e tentou andar porque não estava acostumado a usar essas coisas. Diz Davi a Saul, não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo sobre si. Então foi simples. Ele pegou o cajado de pastor na mão, pegou 5 pedrinhas e uma funda, um pedaço de pano, uma tira de pano que trazia. Ele já tinha um alforge, ele já tinha a funda e ele já tinha o seu cajado. Ele usou o que ele tinha, além das pedrinhas. Davi, ele foi chamado por Saul, Saul mandou chamá-lo para que tomasse algumas precauções quanto ao combate. Olha, Davi, esse cidadão que você vai enfrentar aí, o homem é um guerreiro nato. O homem é o melhor que eles têm. Né? Quem assistiu o filme Troia, recente, o último, você vai ver que logo no início, Aquiles teve que enfrentar um soldado lá, num dos estados da formada Grécia hoje, e o rei chamou esse soldado bem grandão, mas muito maior que a média, e Aquiles veio lá e derrotou esse soldado com apenas um lance de espada. Só para você, se você assistiu, você vai lembrar da cena, é mais ou menos isso. Aquiles, ele enfrentou esse soldado, e ele venceu. E é mais ou menos essa a ideia de Davi. Davi, ele foi com o que ele tinha de mais simples. Davi, ele foi com o que ele tinha seu próprio. O cajado do pastor. A funda, que é para plantar algum animal, ou fazer alguma caça de um coelho para comer, ou de algum pássaro para bater, para comer alguma coisa durante o seu serviço nos cuidados das ovelhas do seu pai. Davi, ele não usava a espada, o arco e flecha para caçar. Ele usava a funda. Davi, quando ele vestiu a armadura de Saul, que Saul provavelmente era muito maior que ele, que já era um guerreiro desde menino, e a Bíblia diz que quando Saul foi escolhido por Samuel, que Samuel viu a beleza de Saul e diz que ele sobressaía do pescoço para cima sobre toda a população de Israel, da sua tribo. E quando Davi vestiu tudo aquilo, ele ficou pesado, desconfortável, carregando o que não era seu. Nós precisamos parar de carregar aquilo que não é nosso. O seu pastor, igual o nosso pastor aqui, o pastor Rafael, ele tem um perfil. Eu tenho outro perfil, você tem outro perfil, você tem outra história, você tem um histórico de vida, você tem experiências de vida que nós não temos, nós temos aqui, vocês não têm. Então não adianta a gente querer carregar aquilo que é dos outros para ir para a batalha. Não adianta eu querer imitar a oração do pastor da igreja para eu vencer na batalha. Não adianta eu querer imitar outro pregador para vencer alguma coisa. Não é porque alguns têm hábitos de orar de madrugada, outros fazer jejum, que você também vai ter a mesma facilidade. Usa o que você tem e tenha fé em Deus, que quem vence a batalha é a sua fé e não você. Nós precisamos parar de querer ser como os outros são. Seja você mesmo, você mesma. Seja original. Seja simples, mas seja você. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. O rei, os soldados, o povo estava olhando
Para Davi, a Bíblia diz que ele era ruivo, e alguns interpretam como um menino franzino, né? Não sei se ruivo ali quer dizer isso, para mim ruivo é cabelo vermelho, mas tudo bem. Mas alguns interpretam ali como se ele fosse um menino fraquinho, da família dele, o mais fraco, provavelmente, que os seus irmãos já eram soldados. E ele não, ele era um pastor de ovelhas. Quando Samuel foi ungir Davi, quando passou os filhos de Jessé na frente dele, e ele foi olhando, com certeza é esse tem porte de rei. Com certeza, olha, aquele também tem. E Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse. E quando Deus fala para Samuel, não é nenhum desses aí, que ele pergunta para Jessé, mas não tem mais nenhum, ele fala, tem um outro aí. Tem um outro aí. Que está cuidando de ovelhas. Está lá no sítio. Está cheio de carrapicho, cheio de carrapatos. Está lá, fedendo ovelha. Gente, pensa comigo. A Bíblia diz que Samuel chegou na casa de Jessé e falou assim, ó, mande seus filhos se santificarem, porque Deus tem algo para sua família. Mais ou menos isso, resumindo para você. Santificar, na verdade, é purificação, é tomar banho, é passar o Pierre Cardin, é passar o seu melhor colônia de perfume, colocar o seu melhor paletó com a sua melhor gravata ali, lembrando o nosso governador do estado, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele, quando ele aparece na frente da Câmara, eu fico olhando para aquele cara e falo assim, meu Deus do céu, o terno desse cara é alinhadinho. A gente vê o nosso presidente também, que eu não vou citar o nome, mas você vê o nosso presidente todo desgrenhado, o terno, tudo, parece que o terno não foi feito para ele. Aí você vê o nosso governador do estado, o cara parece um manequim. O terno parece que foi fechado a vácuo nele. Aí os filhos de Jessé, todos arrumados, cheirosos, tudo ali, bonitão, com o seu melhor paletó. E não é nenhum desses. Aí chega Davi do campo, e a Bíblia diz que Davi chegou e foi direto para casa. E chega aquele menino fedido, pequeno, fedendo ovelha, fedendo xixi de ovelha. Sujo. E foi esse que Deus escolheu. Davi era ele mesmo, ele tinha que ser ele mesmo, ele não podia ser ninguém, ele não podia pegar a armadura de Saul. Seja você mesmo, minha irmã, seja você, meu irmão, seja você mesmo, minha irmã. Terceiro, confia somente em Deus. Versículos 46 e 47 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, Davi falando para Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei, tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, Davi foi com pressa. Ele correu de encontro ao combatente, ao filisteu, para lutar contra ele. Davi meteu a mão no seu alforje, tomou uma pedra e com a funda a atirou e feriu no meio da testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Confia em Deus. O exército de Israel era um grande exército, era um exército municiado, era um exército preparado para a batalha. Os irmãos de Davi eram homens de guerra, homens de batalha. Aqueles homens que estavam ali, Saul era um homem de guerra, era um homem de batalha. No entanto, eles estavam colocando as suas expectativas apenas nas suas armas e nas suas estratégias de guerra. Davi não. Davi olhou todo aquele aparato, Davi olhou todo aquele cenário de guerra e falou assim, contra isso aí eu não posso nada. Eu só posso uma coisa, confiar em Deus. E é em nome do Senhor dos Exércitos que eu vou. Davi não confiou em exército nenhum. Davi não confiou na armadura de Saul. Davi não confiou na espada de Saul. Davi não confiou que seus irmãos iam sair correndo atrás dele. Sabe quando alguém se lança na batalha e os outros ganham coragem e vão junto? Davi não pensou nem nisso. Tanto que ele foi sozinho. E a Bíblia diz que quando o filisteu, quando Golias saiu ao seu encontro, Davi ele não ficou esperando, ele correu ao encontro do filisteu para o enfrentar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Muitos de nós perdemos algumas coisas na nossa vida porque nós perdemos a nossa confiança em Deus. Nós perdemos a nossa expectativa de que Deus ainda pode e ainda vai fazer. Nós perdemos a nossa esperança muitas vezes, porque às vezes demora um pouco para acontecer alguma coisa que a gente pede, às vezes vem no momento que a gente não espera, às vezes no contrário daquilo que a gente pediu para Deus.
Nós temos que restaurar a nossa confiança em Deus. Nós temos que reestruturar a nossa fé em Deus. Algo tremendo, algo grande estava na frente de Davi, mas ele não olhou o tamanho do filisteu de cima a baixo, não. Ele falou, você vem para mim com pedra, com espada e com lança, com capacete, com armadura, mas eu vou com você, não é nem com fundo e nem com cajado e nem pedrinha, eu vou em nome de Deus. Enfrente os seus desafios, confiando que Deus está contigo na batalha. Enfrente as suas dificuldades, sabendo que Deus está com você na batalha. Enfrente os seus problemas, sabendo que Deus é com você o tempo todo. O tempo todo. Deus é com você. Para enfrentar gigantes na vida, para enfrentar desafios na vida, nós precisamos saber que não estamos sozinhos. Você não está sozinho, você não está sozinha, mas Deus é contigo, Deus está com você. E Deus está comigo em todos os momentos da nossa vida. Não confie nos seus recursos, nas suas capacidades apenas, mas confie em Deus. Saiba você que Deus é com você. Saiba você que Deus está com você. Saiba você que quando você confia em Deus, Ele responde positivamente à sua expectativa. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos limitados demais. Grandes desafios nós enfrentamos diariamente. Diariamente. E mesmo assim nós estamos aqui. E mesmo assim, nós vencemos cada um desses desafios. São desafios diários. São lutas diárias. São problemas diários. São questões diárias. Quantos problemas você já venceu na vida? Sei que muitos, sociedade moderna, já passaram por divórcios, já perderam amores, já perderam familiares, já ficaram desempregados achando que não tinha esperança, que não tinha mais expectativa, que não tinha mais solução para a situação. No entanto, você está aqui me ouvindo. Você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa. Você é um soldado de Cristo. E Deus é com você. Retomando os nossos pontos. Confia somente em Deus. O primeiro. Lembre-se da vitória. Das vitórias que você teve. Seja você mesmo. E confie somente em Deus. Somente em Deus. Somente em Deus. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E nós somos muito limitados. Muito pequenos. Muito pequenos. Mas confie em Deus. Quando chegar na frente da sua luta, da sua batalha, amanhã, segunda-feira de novo, início de mês, volta a repetir, né? Hoje é dia 3 de maio. Amanhã, quando a batalha chegar, lembre de tudo que você já viveu, por tudo que você já passou. Seja você mesmo a enfrentar essa batalha. E confie que Deus é com você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê um domingo de paz, de confiança. Que Deus te dê motivo de se alegrar nele, porque ele é o motivo da nossa alegria. Ele é soberano. E ele continua sendo soberano na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, nessa manhã de domingo, pela presença do Senhor em nossas vidas. Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo do Senhor, e que apesar de nós, da nossa fragilidade, apesar da nossa insignificância, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas e debilidades, o Senhor continua conosco, o Senhor continua nos amando. Senhor, a sua palavra nos diz que a única coisa que faz separação entre nós e ti é o nosso pecado, Pai. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor,
sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Continua, Senhor, enviando o teu Espírito Santo. Continua, Senhor, enviando esse doce Espírito para nos guiar, para nos orientar, para nos manter firmes, Senhor, diante de Ti, na Sua palavra, em nome de Jesus. Dá um domingo abençoado, Senhor. Aqueles que vão passar em família, que o Senhor possa abençoar essas casas. Aqueles que vão, muitas vezes, passar distante das suas famílias, devido ao momento que temos passado, que o Senhor também possa abençoar aqueles que conversarem através de uma videochamada com seus familiares, através de uma ligação, ou de uma mensagem de WhatsApp, que o Senhor possa abençoar essas famílias ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando você que hoje é 18h30, nós teremos novamente uma palavra aqui para o seu coração, tanto no Instagram, Nazareno_Barão, JNI Barão, são os dois, e na nossa página do Facebook, com o nosso pastor Rafael Brandão, que vai estar ministrando a ceia, que já está a mesa decorada aqui, e que você possa, logo mais à noite, preparar um cálice de vinho, pode ser um copo grande, não tem problema nenhum, né? Porque na igreja, geralmente, a gente toma um cálice pequenininho, mas você pode encher um copo de 150 ml de suco de uva ou de outro suco e tomar essa ceia conosco aí, junto com um pedaço de pão. Que Deus abençoe sua vida a semana inteira, em nome de Jesus.